Olá a todos. Hoje vamos trazer aqui duas formas de enxergar a psicologia humanística que é aplicada nas organizações, nos sistemas de gestão. Vamos mostrar, então, o pensamento de Maslow comparando com as ideias do professor Yoshio Kondo, que é professor emérito da Universidade de Kyoto. Então, não esquecendo sempre que realmente essa é uma força utilizada nas organizações por mostrar claramente as fontes de motivação humana. Então, vamos ao vídeo. Voltando ao vídeo, vamos focar aqui as fontes de motivação humana, os motivos, a partir então das ideias de Maslow e professor Yoshio Kondo. É importante destacar que os motivos, a motivação, motivo para a ação, né, tem origem nos valores da pessoa, em um sistema de valores que é único para cada pessoa, para cada indivíduo. Vamos dar um exemplo simples. Uma pessoa sedenta, com muita sede, ele está no deserto, está à míngua, ele está a ponto de morrer de sede. E ele, com suas últimas forças, ele fura um poço. E o que ele encontra? Petróleo. E aí nós vamos verificar que é uma grande decepção, que o petróleo, nessa situação, não é um valor. Então, veja, nós temos diferentes formas de enxergar valores, de acordo com as circunstâncias e de acordo, né, de tudo que nós estamos vivendo naquele momento. Então, fica aí a importância de entender o nosso sistema de valores, né? E, por isso, essa hierarquia de valores que vai mexer com o nosso nível de consciência. Então, nós necessitamos entender o processo de valoração, não só das coisas, dos processos, das pessoas, das ideias. Então, no início da vida, o que é valor? Tudo que contribui para a vida, né? E que seja contra o lado oposto, que é o desaparecimento da própria existência. Com o tempo, nós vamos, como seres humanos, percebendo níveis de energia dentro de nós. Vamos verificar que eu como alimento para gerar energia, para manter a vida. E aí nós vamos percebendo a energia do nosso corpo. Em alguns momentos, angústia, apreensão com o futuro, estresse, olhando para o nosso passado, coisa que não deveríamos ter feito, então sentimos uma energia. E também percebemos paz, felicidade, não é? Então, existem diferentes formas de entender a vida e percebendo, e eu usei a palavra perceber, percepção. Esse é o ponto-chave do desenvolvimento de níveis de consciência. Então, eu vou ampliando essa hierarquia de valores que nós trazemos conosco. Então, dito isso, vamos dar mais um passo em direção ao conhecimento da nossa consciência. Bem, então nós temos aqui livros do professor Maslow, né, psicólogo, pai da psicologia humanística, e o que eu quero realçar aqui é que ele traz, nós temos aqui não só livros do campo da psicologia propriamente dito, como temos também livros que envolvem a sua psicologia com o sistema de gestão. Então nós temos aqui Maslow no gerenciamento. E vamos encontrar algo semelhante com o professor Yoshio Kondo. Aqui temos o livro Human Motivation, que é um livro também ligado à motivação humana, às necessidades, e um livro ligado à gestão, Company-Wide Quality Control, mostrando a sua psicologia aplicado às organizações. Bom, eu quero falar um pouco da minha proximidade com o professor Yoshio Kondo. O professor Yoshio Kondo, professor emérito da Universidade de Kyoto, recebeu o prêmio Deming, o maior prêmio que tem no Japão, conhecido como a maior autoridade humana no campo da administração no Japão. Eu estive com ele a primeira vez que eu estive com o professor Yoshio Kondo, eles estavam realizando a reunião de número 156 sobre o trabalho do Maslow. Então, eu fui aluno do professor Yoshio Kondo no Japão,
E lancei, junto com dois amigos, Rodolfo Biasca, professor de Wharton, nos Estados Unidos, Maurício Rodrigues, formado em Paris e de origem mexicana, né, que acabou conduzindo um projeto nosso do México. Então, junto com esses dois autores, nós lançamos um livro que fala do sistema que eu pude desenvolver no campo da gestão. E aqui, no caso, aqui para atender pequenas e médias empresas. Então, lançamos esse livro na Colômbia e no México. E o professor Yoshio Kondo, ele fez uma introdução nesses livros, né? Por outro lado, também, ele entusiasmou que a gente registrasse as ideias da gestão no Jornal Oficial de Excelência de Gestão da Comunidade Europeia. E é interessante, quando o governo mexicano procurou a JUSE no Japão e chegou no professor Yoshio Kondo, eles queriam, o governo mexicano, desenvolver o sistema de gestão para as empresas de turismo daquele país, que são hotéis, restaurantes, as próprias empresas de turismo, né? E eles queriam atender todos os estados mexicanos e, para surpresa nossa, o professor Yoshio Kondo sugeriu que fosse usado a nossa metodologia de gestão, né? Então, hoje, no programa Moderniza, que é o programa do governo mexicano, nós temos mais de 20 mil pequenas empresas aplicando essas metodologias que trazem o nosso conhecimento ligado à consciência humana. Então, voltando aos dois, Maslow, Kondo, funcionamento das necessidades, aqui tem o símbolo da pirâmide, e aqui nós vamos ver que o professor Yoshio Kondo nos prepara, através das necessidades, para evoluirmos para diferentes níveis de consciência. Então, você tem o ser humano aqui, a necessidade mais alta de autorrealização e a necessidade mais básica fisiológica, né? Veja nesse caso aqui, para esse indivíduo, o que predomina na sua consciência? Necessidade fisiológica, ela ocupa quase todo o espaço, né, da sua consciência. Só vê comida pela frente, o sexo, o sono, né, essas questões vitais da sobrevivência. Então, veja que, ao mesmo tempo, as demais necessidades estão presentes, com menos força. Essa é a ideia central do professor Yoshio Kondo. Você nunca tem só uma necessidade em funcionamento. Todas estão presentes ao mesmo tempo e sempre uma preponderando. Veja, nesse caso, a necessidade de segurança. A necessidade fisiológica fica menor, a necessidade de segurança se amplia. Eu só gostaria de realçar aqui, porque essa é a necessidade usada para manipular a mente das pessoas. Ela serve para o condicionamento. Então, isso é muito usado pela televisão, por rádio, jornal, até mesmo, às vezes, por escolas também. Então, vamos ver como é que ela funciona. Imagine, eu estou numa sala com 10 pessoas, fechamos, trancamos essa sala e soltamos 2 cobras cascavel no espaço. Quem é que vai pensar no horário de jantar? Ninguém. Ninguém. Então, essa necessidade faz com que toda a energia mental venha para a busca de segurança. Então, quando a mídia, principalmente a televisão, fala de roubos, de intempéries, de problemas sérios de saúde, só fica falando dessas coisas, faz com que o indivíduo grude na televisão porque ele se sente inseguro. E com isso a televisão consegue manipular a mente das pessoas. Então nós temos que estar muito atento ao nosso nível de consciência, porque o medo é um elemento triste, é um elemento que nos faz frágeis perante pessoas muito inteligentes que manipulam a própria sociedade. E aí surge a necessidade social à frente, na sequência, né, da segurança, prepondera as sociais, mas as outras necessidades estão juntas. A necessidade de autoestima, e aqui sempre nos preocupa que a pessoa que está com essa necessidade, com toda a força, ele se coloca em primeiro plano, normalmente, em relação às outras pessoas. E aí cria o estado egóico, né? E aí ele vai viver estressado e angustiado. Quando a gente falou de energia, estamos falando dessas questões vitais. E nós não podemos acreditar que a autoestima é autorrealização. Normalmente são opostas essas necessidades. Então, por último, nós temos a necessidade de autorrealização,
preponderando baseado nos arquétipos, na consciência, nos valores da pessoa, onde coloca o outro como referência de conduta. Então, reforçando muito o que já foi falado no vídeo anterior sobre Maslow. Mas, para fechar esse tema, trazemos aqui uma escada. Então, para muitos psicólogos, se você não atender a necessidade fisiológica, não resolve querer atender a necessidade de segurança. É como se uma fosse pré-requisito para atender a outra. E aí existe um equívoco. Fica muito claro nas ideias de Yoshio Kondo, professor Yoshio Kondo, que não é assim que o ser humano funciona. Às vezes você tem um indivíduo que é comandado por necessidade fisiológica e ele é um faxineiro e o presidente da empresa fala com ele que está gostando muito do trabalho dele, é muito esforçado, está mantendo a empresa limpa, e ele abre um sorriso, porque embora ele tenha necessidade fisiológica, às vezes em primeiro plano, mas a necessidade de autoestima também está presente, né? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Aqui nós não encerramos a questão das necessidades, dos estímulos de conduta, mas estamos no caminhar no sentido de chegarmos a entender o nosso nível de consciência. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de dar seu like, fazer seus comentários e, se gostou, divulgue com seus amigos. Muito obrigado.